Olá, senhoras e senhores, está começando agora mais uma live do podcast Incomodando, nesse 1º de dezembro de 2022, quinta-feira. Estou seguindo ali uma sequência de 3 lives, eu tive uma live na terça-feira com a Natiele Meneghelli, tive uma live ontem com as meninas do Geração Literária, a Paty Guimarães, a Gabriele Hathaway e a Fabiana Francisco, muito bacana, e hoje dando continuidade aí a essas lives aí. Quem estiver entrando na live, por favor, acione essa figurinha do aviãozinho de papel, que é um recurso que o Instagram nos dá para fazer as notificações de última hora da live que está acontecendo agora no podcast Incomodando. Beleza? As lives do podcast Incomodando são sempre às terças e quintas às 19 horas. E ontem houve um caso à parte, como eu sempre digo aqui, dependendo da necessidade do convidado, eu abro uma parte aqui para fazer uma live numa quarta-feira, numa sexta-feira. É que terças e quintas é mais pela fidelização e são os dias melhores para mim, né? Porque eu também tenho minha rotina aqui em casa, então eu puxei daqui, fui dali, fiz uma negociação e terças e quintas deu para rolar. Mas dá para forçar um pouquinho a barra, dependendo aí, pelo menos uma semana no mês eu vou lá e faço essa live num dia fora do eixo terça e quinta-feira, beleza? E o mote do podcast Incomodando é muito simples. Todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Então chega pra mim e conte a sua história. E várias histórias estão sendo contadas aqui no podcast Incomodando. Estou chegando a quase 80 lives com participações incríveis, maravilhosas, sensacionais, de pessoas que estão aqui de peito aberto, contando as suas histórias e contando o que fazem. Até porque o que a gente faz conta muito do que a gente é, beleza? Então são profissionais de várias áreas, várias pessoas diferentes, com diversas visões de mundo, até pessoas que trilham o mesmo caminho, têm a mesma profissão, mas que têm visões diferentes, abordagens diferentes. Estão aqui no podcast Incomodando nessas quase 80 lives que eu ministrei aqui, defendendo, tentando trazer o máximo de descontração, conforto, para quem está assistindo principalmente, né? Para o convidado, para mim também, sempre tento transformar uma coisa muito agradável. E o principal, né? Que é levar conhecimento e informação para a galera toda. É o que eu sempre digo, conhecimento e informação é igual um tesouro. Mas só que quanto mais a gente acumula, mais leve fica, é maior barato. Então, é sempre bom dividir conhecimento e informação com todo mundo. Eu vi aqui na internet, eu tinha a chance de ficar entrando nos perfis de algumas pessoas aqui estudiosas no assunto, mas eu queria conversar com essas pessoas. E eu queria que essa conversa tivesse mais pessoas ouvindo. Então, fiz através do podcast Incomodando, é uma maneira de fazer esse compartilhamento, vamos dizer assim. Beleza? Então é o seguinte, galera. Vai apertando aí essa figurinha do aviãozinho de papel para também espalhar que hoje está tendo essa live aí. Mais conhecimento, mais informação para mais pessoas. Quanto mais pessoas, mais ações positivas. Beleza? Para a gente ter mais gente aqui participando e abrindo a sua mente para assuntos que de repente não são da sua esfera, não estão no teu horizonte, mas é bom conhecer, é bom saber. É bom você saber uma coisa e não precisar usar do que precisar usar e não saber aquela coisa. É muito importante isso. Beleza, galera? E várias pessoas passaram aqui, vários escritores, profissionais de educação física, gente da área de medicina, psicologia, professores aos montes, muito bacana. Está sendo muito bacana e vai ficar cada vez mais bacana, mais pessoas aqui participando, trazendo suas verdades para cá. Vem você também, traz sua verdade. Beleza? Acabei de fazer as notificações de última hora e concluir. Vou para a live lá. Mandar um abraço para Clarice Soares Barreto, a Roberta Dinaí, que está sempre presente. Obrigado, Roberta. O Jefferson Solim. Ver quem mais está chegando aqui. O Matheus Vale. O Geração Literária, que esteve comigo ontem. Olá, meninas. Geração Literária, vou aproveitar aqui e fazer um pedido de desculpas aqui. A culpa não é minha, mas eu vou pedir desculpas a si mesmo. O que acontece? Para fazer a nossa live a gente depende de conexão, tanto minha quanto do convidado, e sempre rola um delay. Geralmente eu faço esse pedido de desculpas antes de começar a live, né? Porque pode acontecer do quem está assistindo a live e fala assim, pô, o Xandão é mal educado, pô, fica atropelando os convidados. Não rola. É por causa do maldito do delay
que acontece isso. Muitas vezes parece que eu acabei de falar e a pessoa fala por cima de mim e vice-versa. E aconteceu uma coisa ontem, no final da live Geração Literária, falando especial para o pessoal que participou ontem, que foi a Patrícia, a Fabiana e a Gabriele Hathaway, principalmente a Gabriele, a nossa querida Blue, que aconteceu uma coisa que sempre que acaba a live eu vou lá e assisto a live, né? Para ver os erros que eu cometi, as maneiras de fazer uma coisa melhor, o que eu posso, né, dar uma mudada, se eu acertei na entonação, na pergunta, enfim. E aconteceu uma coisa no finalzinho da live, que a Blue, ela quis deixar uma citação do nosso querido, incrível, inigualável Mário Quintana, e por causa do maldito dele, pareceu que eu atropelei enquanto ela falava. Eu te peço mil perdões, Gabi, a culpa não foi minha, foi desse maldito delay, mas pareceu que eu te atropelei e peço perdão a você. Nunca, jamais foi minha intenção. E a citação dela foi do grande Mário Quintana: livros mudam pessoas, pessoas mudam o mundo. É isso. Grande Mário Quintana, muito obrigado, Blue, pela sua participação, por essa grande citação de ontem. Então vamos lá, galera, tô aqui. A minha convidada tá na área. Eu acho que ela fez já o pedido para entrar. Isso? É isso mesmo, já bateu na porta. Ô, Alexandrão, deixa eu entrar. Beleza, vai entrar. Aceito. Tá aí, aceito o convite. Vamos lá, bateu na porta, pediu para entrar, vamos lá. Abrir a porta, agora é só esperar ela chegar. Vamos que vamos. Opa! Olha ela aí. Oi, boa noite. Tudo bem, minha querida? Tudo ótimo, melhor agora que nós já estamos na live. Tá me ouvindo bem? Muito bem. É isso aí. Deixa eu ver aqui, ó, tá chegando uma galera boa aqui pra te prestigiar, hein, cara? Olha. As meninas do Geração Literária já estão na área aqui. É isso aí, galera. Vai chegando e vai apertando essa figurinha da vez no papel, vai apertando o coraçãozinho. Mais pessoas têm que saber dessa live que tá rolando hoje. Olha, pessoal do Geração Literária, pessoal do Ato de Escrever, o pessoal da Sociedade de Autores Literários, a Franci Lima. Nossa, pessoal, beijo para vocês, meus queridos. Obrigada pela presença. Vamos lá então, galera, para o ritual que eu sempre gosto de fazer, que é estender esse tapete vermelho para os meus convidados. Sempre faço isso, são quase 80 lives fazendo isso, não vai ser diferente com a Ilma, lógico. Beleza? Vamos lá apresentar essa mulher maravilhosa. Ela é de Belo Horizonte, mas cresceu em Jaboticatubas, interior de Minas Gerais. Apaixonada por leitura, se formou em letras, sendo professora por muitos anos. Talentosíssima, foi vencedora do reality literário Best Sellers Brasil em 2021, além de já ter participado de diversas antologias de contos e poesias. O podcast Incomodando tem grande alegria em receber Ilma Pereira. Obrigada por esse tapete vermelho. Nossa, felicidade muito grande poder estar aqui nesse papo com você. Obrigado eu pelo pronto atendimento. A Ilma também ela faz parte do Geração Literária. Essa galera que eu estou me organizando aqui de todas as maneiras para poder bater um papo é muita gente. E eu sei que tem uma mulherada à frente ali e é difícil. Eu estava ontem cercado, assim, cercado no bom sentido, né? De mulheres incríveis, empoderadas, inteligentíssimas, e eu acho que eu correspondi. E hoje não vai ser diferente, que eu estou de frente aqui para uma mulher também igualmente inteligentíssima e talentosíssima. Ilma, de cara, eu vou querer que você fale aqui um pouquinho desse reality show aqui, o reality literário, o Best Sellers Brasil, e que você fale um pouquinho dos seus filhotes literários, seus livros. Então, era pandemia, né? Imagino que você também deve ter meio que pirado na época da pandemia, né? Só dentro Quem de casa, né? E aí eu recebi esse convite de participar eu me inscrevi, na verdade, para participar desse BBB literário. E justo eu que não sigo o BBB aí da Globo, né? Eu falei, putz, agora eu vou ter que me inteirar das coisas que acontecem, né? E foi um negócio muito louco, porque a gente eram 20 escritores do Brasil inteiro e nós tínhamos 48 horas para produzir um conto de 10 páginas. Que legal, que desafio bom. Não, assim, muito bom.
Mas você não tinha muito tempo, porque 48 horas para você escrever, revisar, e você não podia mostrar para ninguém. E ele era publicado no Wattpad. Então, olha que loucura. 10 páginas para o Wattpad, e o texto mais, vamos dizer, mais curtido, ele passava de fase, né? E você não tinha perigo de ficar de fora. Mas acontece que o meu primeiro conto foi o mais curtido. E aí tinha o lance da casa, aquela coisa toda das intrigas, né? Ali dos bastidores. E aí uma das organizadoras brincou assim: aqui, olha, os mais fortes é que precisam ser eliminados. E aí o que o pessoal fez? Cuidado no paredão. Eu tava muito aqui, foi uma loucura. Aí a gente vai perto dos amigos, né? Parentes, todo mundo voltou, e eu voltei, né? Não fiquei no paredão. Mas foi assim, maravilhoso, assim, e cada semana era um gênero. Aí você imagina, você tem que escrever, poesia, você tem que escrever distopia, suspense, thriller e hot. Nossa, você precisa ver que loucura, que negócio. Só de um hot que eu nunca tinha escrito, né? Foi assim, uma coisa assim, muito louca. Mas eu consegui. E aí, para minha felicidade, eu fiquei em primeiro lugar. Não ganhei R$1,5 milhão, tá? Mas eu fiz um livro publicado, chama Perspectiva, né? Eu fui em primeiro lugar, o Laércio e a Raab, segundo e terceiro. Então, nosso prêmio foi a publicação, né, do reality, dos textos do reality, né? E foi, assim, muito bom, porque, assim, a gente aprende muito, né? Aquele negócio ali, a navalha na carne, que mostra se você dá conta mesmo do recado ou não. Então, assim, para mim foi maravilhoso, né? E os meus outros filhotes, Xandão, aqui, ó, o Entre Risos e Sustos, crônicas divertidas de sala de aula. Ô, gente, meus cachorros estão participando da live. Eu tinha cachorros aqui também. Agora estou morando na casa do meu filho saiu daqui, foi morar em outro lugar e levou os cachorros com ele. E também era isso, também essa graça aí. Só começar a live, elas começam a participar. Mas, enfim, fica tranquilo. Esse que são um livro de crônicas, né? O meu objetivo era fazer as pessoas rirem, refletirem, divertirem com os perrengues da sala de aula, né? Fui professora há muitos anos, então eu recolhi bastante. O segundo é O Afilhado do Capeta e Outros Contos. Esse assim, o título é sempre tão nome, todo lugar que eu vou, o pessoal adora. Capeta! O pessoal fica doido. Mas são contos de humor e também um pouco de terror, né? Esse terror aqui das Minas Gerais, né? Esses contos assim, que todo bom mineiro já ouviu, já contou e está aí sempre, né, passando para frente. O terceiro foi o Perspectiva, né, do que eu ganhei o reality. E o quarto agora é o que os quilômetros não te contaram. Esse livro, esse aqui é um livro feito, tá? Ele por enquanto é só e-book. E ele está concorrendo ao Prêmio Kindle de Literatura. E eu tô aí assim, né, cruzando os dedos, porque tá nos dias de sair o resultado. Então você imagina como é que tá meu coração. Eu imagino. Já ganhou um que você batalhou bastante, como tu falou, que tinha que pegar a panela, jogar os temperos dentro de qualquer jeito e rezar para cozinhar, tudo bonitinho, e saiu lá cozidinho, beleza, perfeito, ganhou, show de bola. Até porque você teve que escrever vários gêneros, teve que sair da tua área, do teu gênero, né? Como gosto de falar aí, sair da tua zona de conforto. Pô, hot, como é que eu vou escrever hot? Como é que eu falo? O que eu boto aqui? Calcinha, lingerie, baby doll, cueca, pá, armário, meia luz, vela, e saiu. E você ganhou. E agora tá concorrendo esse prêmio Kindle aí. Eu acho que vai ganhar. Amém, Deus te ouça. Espero que os anjos digam amém agora. Fale. Deixa eu falar uma coisa antes. E semana passada teve o lançamento do Toque de Poesia, que agora são de poemas, é uma antologia de poemas, somos 5, né, escritores, poetas aqui do Brasil, tá?
Depois eu convido o pessoal para ir conversar, que é muito legal, é show de bola esses poemas. É isso aí, já conversei, já deu uma conversa de leve hoje com a Isabel da Rosa, que participou contigo, e a gente já está costurando essa participação. É isso, gente, ó, vocês vêm aqui, contam as suas histórias e também me conectam com outras pessoas bacanas para também contar as histórias dela. Vamos contando histórias. E aí vocês se inspiram, vocês se espelham, é muito maneiro. E hoje eu estou aqui com a Ilma, que é uma dessas pessoas que inspira outras pessoas, que me foi conectada por uma terceira pessoa, que é a nossa Priscila Lima, maravilhosa, e está seguindo aí, muito bacana. Vamos lá, Ilma! Chegaram várias perguntas para você aqui, com certeza do pessoal que está querendo escrever, o pessoal que está querendo seguir a área de revisão de texto, que a nossa querida Ilma, ela é revisora de textos. E vamos ver se dá tempo de responder tudo, nosso tempinho limitado aqui de 60 minutos, mas vai dar, e se não der, rola uma live 2, live 3 e vamos para aí em diante. Ilma, o que caracteriza uma leitura crítica? Olha, a leitura crítica é uma leitura que você faz procurando pelos pontos fortes e pontos fracos de uma história. É uma possibilidade assim, de você mostrar para o escritor onde ele pode estar errando e onde ele pode estar acertando e investir nessa parte, entendeu? Então, quando eu faço uma leitura crítica, eu estou sempre observando assim, detalhes, né? Eu estou tentando procurar inconsistências na história, né? Eu gosto de olhar a questão da trama, né? Se a história tem verossimilhança, se tem algum furo, alguma coisa assim que o autor não percebeu, né? Porque eu sou uma leitora de fora, que não tem envolvimento emocional nenhum com a história. Então, assim, eu sou neutra. Então, ali, eu posso perceber problemas na criação do personagem, né? Ver se o autor, ao invés de colocar um personagem para atuar, se é ele que está atuando, entendeu? Então, o leitor percebe isso, ele percebe ali que simplesmente assim, ele está só, como é que fala? O personagem não entrou na história, e sim o autor. Então eu tento o tempo todo descobrir assim, tem alguns discursos inapropriados, algumas questões assim, falhas que o autor não pode deixar passar. Então eu estou o tempo todo observando isso, sabe? A história dele tem um conflito, a história dele prende atenção, ou é uma história chata? Então, assim, o meu papel é um papel um pouco complicado, sabe? Eu preciso, assim, de muito tato, de muito jeito na hora de fazer a leitura crítica. Por quê? Todo texto, o autor, ele tem o maior carinho, né? Deu o maior trabalho para ele escrever e tal. E eu vou ali, né, fazer o papel do advogado do diabo. Carrasca. Oi? Carrasca, né? Mostra pra ele que não tá redondinha a história. Mas é bacana. Por quê? Porque, assim, é uma possibilidade, é uma ajuda pro autor para ele não mandar histórias com problemas para serem impressas, entendeu? Então, por exemplo, esse meu livro mesmo aqui, Os Quilômetros Não de Comentário, ele passou por 3 leituras críticas, 3 leituras, assim, bem puxadas, sabe? E dói. Na hora que volta, você fala, ai, meu Deus, não estava tão boa essa parte, não. Aí a pessoa se mostra. E aí vem a questão que eu sempre falo com as pessoas para que eu faça leitura crítica. A crítica que eu faço, você, como autor, pode aceitar ou não. Porque o meu objetivo é te ajudar a melhorar o seu texto. Eu mostro a minha visão. Se ele concordar, beleza. Se ele não concordar, ele tem total liberdade. Ele é o dono da história, ele é o pai, a mãe da história. Mas eu tenho esse dever difícil, que é mostrar para ele pontos em que ele está incorrendo em erros, em falhas, que podem ser danosas. Porque assim, o leitor assim, tem um olhar bem apurado, ele não perdoa. Ele não perdoa falhas na história. Ele quer ser surpreendido, ele quer viajar na história, ele quer, assim,
quer descobrir falhas, sim. Então, quando ele não encontra, é muito bom. E em se tratando de literatura nacional, nossa, a gente tem que ter muito esse cuidado, porque a literatura nacional, ela é vista com desconfiança por muitos. Então, assim, quando você pega um livro nacional, esse livro tem que estar muito redondinho, para que o autor e os outros, né, os outros autores, tenham credibilidade. Exatamente, exatamente. Boa explicação, excelente explicação, é isso mesmo. Às vezes parece que você está sendo carrasca, mas você está prestando um serviço enorme para um escritor. Olha só, eu estou com duas perguntas aqui que veio na lista aqui do pessoal que está entrando, então fica assim nos comentários. Só que, galera, eu vou pedir um favor para vocês. Como está aqui no rolo aqui do pessoal que está chegando muita gente, então está subindo, aí às vezes eu não consigo pegar. O que vocês fazem? Por favor, lógico, coloca na caixinha de pergunta, que aí fica mais fácil para eu visualizar, para fazer a pergunta para a nossa querida Ilma. Por exemplo, eu tenho duas perguntas aqui, eu vou fazer, lógico, está aqui, mas eu peço para vocês colocarem na caixinha de pergunta. Valeu? A partir de agora. Valendo! Uma pergunta da Isabel RC1 e uma pergunta da... Como é que é o nome dela? Ó, tá vendo? Já, o rolo já está subindo. Aí fica difícil para eu pegar. É da Isabel e a outra... Deixa logo na Isabel para não perder aqui o fio da meada. Tá aqui em cima. Quais as fases que você segue para fazer a leitura crítica? Então, a leitura crítica, primeiramente, eu faço uma leitura de todo o livro, de todos os textos, eu faço uma leitura como leitora, né, ali, devorando ali, porque é o primeiro momento, assim, que eu vou ter as primeiras sensações, as primeiras emoções, né, que esse texto me traz, né, ou as primeiras frustrações, né, que esse texto me traz. E aí, em seguida, eu tenho sempre uma lista de perguntas que eu faço, dependendo do gênero, né? Porque para cada gênero você tem que ter um tipo de olhar. Então, eu tenho que estudar antes, né? Antes de ler o texto, eu preciso estudar sobre esse livro. Então, se é fantasia, se é romance, biografia, então, assim, eu preciso de primeiro estudar os gêneros estudar as características desse gênero. Aí depois eu faço uma leitura, né, gostosa, não faço nada, não anoto nada. Aí eu parto para uma segunda leitura. E aí eu já vou fazer uma leitura já ao todo. Se são contos, eu leio por contos, se é um romance, né, um livro, eu vou lendo capítulos, e aí eu começo a fazer as anotações. E aí eu levo, no mínimo, Xandão, umas 2 semanas. Por quê? Porque eu fico com isso revirando a minha cabeça. Às vezes eu estou fazendo outra coisa e eu falo, nossa, tem que falar sobre isso. Aí eu corro e anoto. Às vezes eu escrevo no celular. Por quê? Eu fico É como se eu estivesse, assim, dentro de uma piscina, sabe? Eu fico ali revirando, remoendo, aquela coisa toda. Então, às vezes, eu já estou na última, mas aquela última me lembra algo que aconteceu na primeira. Eu falo, nossa, não posso deixar de falar sobre isso. Então, eu passo por essas 3 fases, de estudar as características do gênero, de ler, assim, sem nenhuma preocupação, somente como leitora, e aí depois, então, como leitora crítica, eu fico aí uns bons dias revirando, remoendo, e sempre colocando mais adentro. Geralmente eu mando muitas sugestões para as pessoas, sabe? E depois ainda tem um quarto momento que é assim, de interação com a pessoa, que pode ser por escrito, ou se a pessoa quiser, o Jefferson falando que já é livro dele, e a gente pode, com ele eu fiz isso, a gente pode fazer pelo Google Meet, bater um papo, para a gente discutir parte. E por quê? O autor tem todo o direito de bater o pé naquela parte, de querer saber por que a minha observação foi aquela, entendeu? Então, assim, é total liberdade, porque, gente, o leitor crítico, ele tem a visão dele, mas é uma visão desapaixonada, porque quando você está escrevendo, você está apaixonado pelo seu texto, pelos seus personagens, você tem que lutar mesmo por isso. E eu quero lutar para te mostrar que não, Xandão. Esse seu personagem, ele está muito raso, esse personagem seu não está provocando empatia, entendeu?
tem um furo aqui, como é que você conta uma coisa dessa? Como é que você fala isso lá na frente? Você se dedica. Então, assim, esse é meu papel como leitora crítica, sabe? É apontar essas questões e batalhar para quê? Quando você me devolver esse texto, ele volte, assim, bem redondinho ali, eu falo, isso aqui tá muito chique, é isso mesmo, esse livro vai ser um sucesso. É isso aí. Muito beleza, a leitura crítica é muito importante. O autor tem que defender a sua obra e está aqui a Ilma para mostrar que muitas vezes você está indo pelo caminho errado. É a função dela, gente. Mais uma pergunta aqui, como eu falei, está nos comentários, que é da Bai Franci Lima. Então, a partir de agora, eu vou ler o comentário dela e vou partir direto para a caixinha de perguntas, que até porque tem duas lá já me esperando. Então, eu só vou ler essa última aqui, porque invadiram aqui, gente. É muita gente aqui, o olho está subindo toda hora aqui. Então, eu parei da Franci pelo compromisso, tá? Mas bota lá na caixinha de perguntas que fica difícil. A pergunta da Franci é uma pergunta bem legal, fácil de responder. É muito comum ver a voz do autor nos livros ao invés da voz das personagens? Né? Sim, é bastante comum. Assim, a gente tem que ter ali um olhar bem cuidadoso quando você está fazendo a leitura crítica. Por quê? Porque muitos autores querem fazer os discursos deles, mostrar as coisas, defender as ideias deles. Mas muitas vezes eles incorrem no mal de... tá me faltando a palavra aqui, mas tipo assim, ele tem que pôr o discurso na boca do personagem, entendeu? Ele não pode ficar simplesmente ali expondo as ideias. Ele precisa colocar o personagem fazendo isso. Então, assim, não são todos os autores que eu já revisei que fazem isso. Mas acontece, às vezes acontece sim, de você perceber isso, que o autor está ali impondo, e de certa forma, assim, ele quer passar, mas eu entendo, porque ele quer passar aquela mensagem. A França falou que não é uma pergunta, é uma afirmação. Mas você botou aqui e pareceu que era uma pergunta. Não, mas é verdade. Mas também é uma questão, né? Então, por exemplo, a pessoa está muito preocupada com essa questão. Eu estou lendo, por exemplo, texto sobre a pandemia. Aí a pessoa estava preocupada com o motoboy que está entregando ali a pizza para a pessoa que está confortável na casa dele, né? Então, se ele fala, porque muitos profissionais estão expostos, não, põe lá um Xandão falando, receba um motoboy, ele está sem a máscara, ou será que essa máscara vai protegê-lo? Entendeu? Então, assim, você tem que sempre colocar na boca do personagem o discurso que você quer. Porque muitas vezes você tem que pensar também que às vezes você põe um discurso que você não quer. Tem que pôr uma pessoa ali defendendo algo que o autor não é legal. Então, quanto mais o autor consegue distanciar de quem ele é para botar na boca do personagem, mais verossímil fica a história. Mais interessante, mais o leitor mergulha na história e entra ali na pele daquele personagem. É isso aí, galera. Às vezes tem que ter um desprendimento mesmo do escritor com a sua obra. E quando está muito junto, está muito mais o escritor que o personagem, está aí a Ilma para falar assim, olha, se afasta um pouquinho aí, pega uma distância que vai ficar bem melhor para você fazer o salto. Beleza? Galera, está chegando muita gente aqui para prestigiar a nossa Ilma. Não estou conseguindo ler todos os comentários. Eu estou igual o Miss Brasil, estou só acenando. E é o seguinte, não sei quem está vendo aqui, que o Instagram ele me impediu de responder os comentários de vocês. Não é culpa minha. Eu quero até responder, tem muitos comentários aqui muito gentis, muito elogiosos, mas infelizmente o Instagram não está me deixando responder. Então eu estou acenando para todo mundo igual o Miss. Como é que Miss acena? Assim, né? Miss não acena assim, senão a pelanca aparece. Exatamente. É assim. Tem demais aqui, assim, que não aparece. É assim. Então eu estou acenando para todo mundo, que é a minha maneira de dizer muito obrigado por você estar aqui assistindo a essa live, prestigiando o convidado. No caso de hoje, a nossa Ilma Pereira, escritora talentosíssima, revisora de texto, faz leitura crítica. Show de bola. Ilma, tem uma pergunta aqui muito legal. Ficou grande, mas é muito pertinente. Vamos ver quanto tempo eu tenho. Não tenho tempo suficiente, mas
vamos ver se dá para responder tudo. O que é mais difícil na revisão dos textos? Os erros de português ou o cuidado para não mudar a intenção do autor, já que uma vírgula pode mudar todo o sentido da frase? E quais são os erros mais corriqueiros? Nossa, gente, a questão da revisão é sério, porque como revisor eu não posso realmente mexer no texto, né? Não posso mexer no texto do escritor. Como leitora crítica, eu posso mexer no sentido de mostrar para ele que ele pode mudar, retirar aquele parágrafo, mudar até de posição e tal. Mas na revisão, realmente não pode. Na vírgula, sim, a vírgula é a campeã dos erros. Né? É a mais braba da história. Porque realmente, assim, hoje eu até lembrei de uma história que eu li sobre a mudança mas uma vírgula muda tudo, né? São vários exemplos. Mas tem um exemplo bem legal, até anotei o nome dela aqui, da czarina russa, Maria Feodorovna, que mudou a sorte de um homem por causa de uma simples vírgula. Porque o marido dela tinha mandado o homem para a Sibéria, né? E esse homem ia para a morte. E aí ele manda, né, uma mensagem assim, perdão impossível, enviar para a Sibéria. E aí a czarina ali, né, com dó do homem, pede para ele reescrever, e aí ela vai lá com jeitinho, pega o texto e coloca: perdão, vírgula, impossível enviar para a Sibéria. E aí ela mudou a sorte do homem. E é o que acontece quando a gente coloca uma vírgula fora de lugar. E às vezes é tão complicado, porque eu não estou com o autor do meu lado, e eu tenho que ficar assim, putz, mas será que... O que ele quis dizer aqui? Será que ia fazer? Não é. Sabe? Realmente uma vírgula pode mudar. Então, eu fico nesse período na hora da revisão, sabe? Porque assim, a questão da vírgula é muito séria. A vírgula é campeã. Eu não tenho assim, geralmente, assim, às vezes as pessoas erram muito palavras, né? Ortografia, por exemplo. As benditas palavras com I. Nossa, mas essa daí, depois da reforma ortográfica, meu Deus, dá um nó na cabeça. Que caos. É uma loucura. Mas, assim, a vírgula, também a pontuação, sabe? A pontuação no diálogo. Quando você coloca o travessão ali no meio, né? Com os verbos de sendo, né? Disse, respondeu. Isso aí também é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, sabe? Então, assim, você tem que estar muito atento ali, porque a pontuação significa muito. E às vezes, Xandão, tem as pessoas que escrevem a lá Saramago, né? Tipo aqueles blocões. E aí, nossa, aí você tem que conversar com a pessoa, sabe? Para quebrar esse blocão em parágrafos menores, sabe? Então, assim, na hora da revisão eu tenho esses cuidados, mando para a pessoa, faço sugestões, mas eu realmente não posso mexer. Aí já porque pressupõe-se que já passou por uma leitura crítica, que, né, já está bem encaminhado, porque a revisão é lá no final mesmo, nos finalmente, para poder mandar para impressão já. Isso aí, cara, presta atenção. A vírgula é um perigo. A vírgula é um perigo, tem muita mania de abusar da vírgula. Como tem muita gente que abusa da vírgula, tem gente que não usa a vírgula. É aquela pessoa que fala sem respirar e escreve assim também. Aí como é que você vai ler? Quando chegar lá no final, perde fôlego, gente. Calma aí, vamos prestar atenção. Por isso que o revisor tá aí, para dar aquele toquezinho maneiro. Eu só conheço uma piada da vírgula, que é o mãe só tem uma. Tu conhece essa? Sim. O pai fala, respeita sua mãe só tem uma. Aí as visitas chegam na casa, aí a mãe fala assim, filho, vai lá na geladeira, pega cerveja para visita. O moleque abre a geladeira e fala, mãe, só tem uma. A vírgula tá aí. Tem essa aí. Então, muito maneiro a sua parte da revisão, que é muito importante. E realmente, vamos ter cuidado com a vírgula aí, que é o principal erro da galera que está escrevendo. Isso aqui já é na parte tanto da revisão quanto da leitura crítica. Você já se recusou a revisar algum texto devido ao próprio teor dele, por ser ofensivo a alguma classe, algum político ou religião? Não, nunca aconteceu.
Porque, na verdade, geralmente, as pessoas com quem eu lido são pessoas conhecidas, ou então elas indicam, né? Graças a Deus, todo mundo por aqui me passa algum trabalho, indica sempre alguém. Isso é bacana, né? O boca a boca, né? Então, claro. Então não tem problema. Mas já me aconteceu um fato muito engraçado. Não tem nem muito tempo. Quem está na live talvez até saiba do que eu estou contando. Eu fui fazer uma revisão e aí eu falei assim com a pessoa. Eu falei, olha, eu vou fazer a revisão, mas se surgir alguma questão assim que eu possa te dar alguma sugestão, eu vou fazer. Tá? Aí a pessoa falou, não, eu não quero nenhuma sugestão, eu quero só a revisão. Aí eu, epa, falei, aí eu parei e pensei, eu pensei, será que vale a pena? Essa pessoa tá me parecendo muito alto, né? Aí eu falei, não, eu pensei, tô sendo preconceituoso. Ele não quer, tudo bem, vamos fazer só a revisão. E por incrível que pareça, os poemas deles eram sensacionais. Porque assim, eu peço sempre 2 capítulos ou uns 5 poemas para eu dar uma analisada, né, no teor da produção da pessoa. E aí, quando a pessoa me mandou o conjunto todo da obra, eu fiquei encantada. E depois descobri que talvez é uma dificuldade que a pessoa tenha de receber crítica, né? E eu te falo, Xandão, se você quer ser escritor, comece a receber com bons olhos a crítica. Por quê? Se eu recebo uma crítica enquanto eu estou escrevendo, enquanto eu ainda estou ali fazendo a reescrita, é maravilhoso, porque eu tenho tempo de mexer, de mudar, de tal. Agora, depois que o livro já está publicado, a crítica, aí você fala, putz, sabe? Então, assim, se eu posso receber a crítica antes, hoje eu aprendi a encontrar na crítica a possibilidade da melhora. Então, se você recebe antes, a publicação vai mais redondinha. Agora, depois que está publicado, que vem a crítica, aí meu filho, só chorando no travesseiro. Chora no chuveiro. Diz que chora no chuveiro, né? Queria ver. Ilma, você é escritora, talentosíssima, premiada, está concorrendo agora a um prêmio Kindle. Você revisa seus próprios textos ou prefere que uma outra pessoa os revise? Sim, tem que pedir alguém de fora para revisar. Nossa, sabe, assim. E sabe o que acontece? Você escreve, mas chega um ponto do seu texto, não, que você não dá conta de ver mais as coisas. Então, você imagina, quando eu cheguei aqui na 8ª reescrita, eu já não estava dando conta mais, eu sabia que tinha coisa, sabe? E, realmente, sim, eu preciso mandar para uma pessoa de fora que não tem envolvimento emocional com o texto, sabe? Para que ela se debulhe lá e encontre, e eu vou te falar. E você sempre encontra algum erro no texto. Foi como disse o Jô Soares. Um livro só fica pronto quando você desiste dele. Porque o tempo todo você acha alguma coisa para mexer. Não tem jeito. Você quer mexer nele o tempo inteiro, até depois de publicado. Aí já era. Aí não tem como. Realmente é muito bacana isso, cara. Tem que dar para outra pessoa revisar mesmo, porque fica difícil para você. Essas coisas que você falou de revisar, a pessoa se afastar um pouquinho do livro para poder manter uma distância segura, para você saber como saltar, dar um salto legal no livro, a qualidade do livro realmente é muito maneiro. Eu que estou me metendo a escritor agora, escrevi um livro e depois que eu tive esse primeiro contato com o revisor, que eu não tinha, aí me deu esses toques todos aí, foi uma revisão, foi uma leitura crítica. Falei, legal, eu lancei um livro, O Que É Que Te Incomoda, falando sobre o podcast Incomodando, já está na sua 37ª edição. Mentira, tô brincando. Quem dera. Já pensou? Poxa, 37ª edição, tô arrebentando. Mas enfim, foi muito legal esse contato com a revisão, com a leitura crítica das pessoas que me ajudaram a ter uma qualidade melhor, apresentar um produto melhor. Inclusive tem uma pergunta aqui nesse sentido aqui. As pessoas que estão escrevendo e querem ter os seus livros publicados e lidos, principalmente. Quais técnicas, né, você pode usar para deixar seus textos mais criativos, mais fluidos? Bom, primeira coisa, eu acho que, gente, quem quer escrever, primeira coisa tem que ser leitor.
Acho que você tem que ler muito. Porque quando você lê, você vai descobrindo o tipo de escritor que você é. Por exemplo, você quer começar com o primeiro capítulo, o matador, que é aquilo que vai prender a atenção, né? Vai começar ali com um incidente grave que vai mostrar o seu personagem aí numa situação grave, né? Ou você pretende começar assim, sem mistério, sem conflito, mas buscando ali criar no leitor uma curiosidade pelo que está vindo, certo? Então, assim, você tem que ser leitor, primeira coisa, né? Ser leitor para descobrir ali em qual modo de escrever que você vai se identificando. Segunda coisa, deixa eu pensar aqui, o que eu podia pensar para a pessoa. Segunda coisa, estude o seu gênero. Se você quer escrever fantasia, vai estudar sobre a jornada do herói, certo? Vai estudar sobre plot twist, show don't tell, né? O que é isso, o que serve, certo? Eu acho que é fundamental estudar. Eu, por exemplo, sou uma estudiosa, estou sempre estudando, sempre fazendo cursos, porque eu penso assim, que quanto mais você sabe, mais você pode aplicar na sua escrita, certo? E à medida que você vai estudando, você vai lendo, falando, olha aqui, olha que plot twist fantástico que foi esse. Ou então você fala assim, você já está com mais autoridade, você fala, nossa, esse show do hotel foi muito bem aplicado aqui, bacana e tal, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que é escrever, ler muito. Segundo, estudar muito. Terceiro, se unir a outros escritores, né? Então, assim, eu penso que quando você se junta a outros escritores, você tem possibilidades. Por exemplo, geração literária. Geração literária te dá a possibilidade de se conectar a outros escritores. Trabalha divulgação, né? Te ajuda a publicar seu livro, né? Te apresenta para profissionais. Então, geração faz muito isso. Inclusive, por exemplo, eu faço muita revisão por geração, leitura crítica, né? Eu tenho, por exemplo, outros grupos, como, por exemplo, o Ato de Escrever, que a gente lançou agora essa antologia, o grupo Mulheres e Poesia, a Sociedade de Autores Literados, que a gente se junta para lançar antologias e aquilo a gente vai um ajudando o outro. A gente vai, cada um trabalhando com seu conhecimento para que o grupo, sem gastar dinheiro, lançar os livros, né? Então, e por último, que eu acho que, assim, que é fundamental, gente, é preciso que você não desista. Tem que pensar assim, gente, não é com o primeiro livro que você vai fazer sucesso, talvez nem com o segundo. Tem que pensar em construir uma carreira. Não só em vender livros, mas sim em construir uma carreira. Tem uma frase, Xandão, que eu adoro, que eu ganhei numa sacolinha, que fala o seguinte: se há um livro que você quer ler, mas que ainda não foi escrito, então você deve escrever. É da Toni Morrison. Então, assim, eu acho que essa é a frase que tem que nos motivar. Escritores independentes, que vivemos aí em perrengues, pagando os micos aí, né, pelas escolas, pelos lugares que a gente vai, pelas feiras, né, pelos lançamentos, às vezes, vazios, sabe? Então, eu acho assim, a gente não pode desistir. Acho que você tem que acreditar. Se você tem uma história, só você pode contar essa história. Então, tem que acreditar e tem que escrever todos os dias e reescrever. Porque escrever, Xandão, é reescrever. É escrever de novo, é reescrever, sabe? Eu não sei quem que falou isso, mas é uma verdade muito forte. O bom escritor tem que ter nádegas fortes. Não dá conta de escrever muito. É isso aí, galera. Aí, grande dica da nossa Ilma Pereira, escritora premiada. Tá concorrendo ao Kindle esse ano aí, vai ganhar. Três pilares, né? O triângulo é a figura mais poderosa da geometria. Leia e estude e não desista. Para você escrever, para ter, você tá chegando lá. Olha, tinha uma pergunta da Fabi McDream, que é a nossa querida Fabiana Francisco, falando da importância, perguntando da importância dos grupos como Geração Literária nas redes sociais, que você já respondeu, já organicamente, aqui já se adiantou. Não vou ficar triste por isso, não matou uma pergunta, mas
muito legal, já se adiantou, porque você já é uma pessoa que vive isso, você faz a revisão para o pessoal do Geração Literária, por outro grupo que você também está firme e forte aí. Isso é muito bacana mesmo. Ilma, a gente acabou de falar, né, que a pessoa tem que ler bastante. Então, lendo bastante, a gente começa a escrever. Então, tem uma pergunta aqui no sentido o seguinte: como evitar os clichês, o lugar comum e principalmente o plágio? Nossa, a pergunta difícil essa. O plágio, gente, é um negócio assim. Essa semana passada mesmo eu estava vendo uma treta que estava rolando aí de uma quadrinista brasileira que falou: nossa, deixa eu só falar uma coisa aqui. A Franci disse: livro incrível que os quilômetros não te contaram. Franci, beijo, querida, obrigada. Tá lá Valeu, Franci. Tá lá publicado, viu, gente? Por favor, vamos lá ler. Deixa estrelinha lá pra mim, Papai do Céu abençoe quem quiser, tá? Valeu, Franci. O que os livros não te contaram, os que os quilômetros não te contaram. Isso. Vamos lá. Então, a questão do plágio, eu estava vendo a quadrinista falar, parece que tinha uma série de coisas que tinha nos quadrinhos dela, e aí eu fiquei lendo sobre isso, pensando assim, da impossibilidade que a gente tem de lutar contra o plágio. Porque dizem que na natureza nada se cria, tudo é possível, né? Tem essa máxima aí do lavor do vida. Mas assim, eu fico pensando que eu acho que o bom escritor, ele precisa beber das fontes, mas copiar jamais. Por quê? Porque sempre a gente pode ver essa questão de qual foi publicado primeiro, né? Tem essa possibilidade. Então, eu acho assim, você que está começando, eu acho que você tem que prezar que tem um bom nome. Mesmo que você busque inspiração, eu acho que você não pode, de forma alguma, copiar descaradamente. Vou dar um exemplo. Quando eu estava lá escrevendo o Bendito Ponto Rock, né, do Perspectiva, o que eu fiz? Eu me baseei num personagem, né, que existe, que é o James Fraser, daquela série Outlander, que tem os livros maravilhosos da Diana Gabaldon, uma coisa assim, que fala desse escocês maravilhoso e tal, né, uma viagem no tempo. Inclusive, quem não leu, aconselho que leia antes de ver o filme, mas se já viu o filme, leia o livro, também é maravilhoso. Enfim. E eu faço um personagem, né, que é um go-go boy, que vai numa despedida de solteiro, baseado nesse James Fraser, que é um escocês maravilhoso. Então, só que lá eu dou todas as dicas de onde que eu tirei esse personagem, né, e tal, para mostrar que eu não estava copiando, eu estava simplesmente fazendo uma referência, né, de onde que eu peguei e tal, e aí o meu personagem é outro, baseou da tarará. Mas, enfim, eu acho que essa questão do plágio, a gente, como escritor, a gente não pode jamais incorrer nisso, né? E se você se inspirou, deixa isso muito claro. Agora, se as pessoas plagiarem a gente, primeiro eu ficaria feliz, falar: putz, nossa, tá me plagiando, cara, eu sou demais. Eu ia chorar na cama no lugar quente, né? Porque se fosse, por exemplo, a Netflix que me plagiasse, a gente ia ter que ir pro pau e, imagina, eu ia ter que contratar um advogado bem famoso. Enfim. Ô, Xandão, assim, é complicado, né? A gente contra os grandes, mas eu espero, sinceramente, que o povo me plagie, sabe? Porque imagina que tá aí na mídia que a Netflix e a Pixar me plagiou, nossa. Que moral. Ó, Patrícia, minha irmã, lá de Jabó. Eu sou de Jabó, viu? Jaboticatubas. Jaboticatubas, Bem, Patrícia. Agora, Xandão, tinha duas outras coisas antes. Eu falo demais. Era o plágio, você falou. O plágio era o último, você falou na frente. Era como evitar os clichês e o lugar comum. Meu Deus. Gente, os clichês, esse negócio, né? Tem coisa que não tem como não ter no livro, né? Tem clichês que são gostosinhos, né? Por exemplo, no romance, aquele negócio, são inimigos e tal. E tal. Eu acho que assim, a gente tem sempre que tentar usar os clichês a nosso favor. Colocar lá elementos novos, que não tenham, né? Por exemplo, assim, a ambientação, os diálogos,
sabe? É tentar inovar. Porque, assim, não tem muito como você fugir do que já tem, né? Então, os clichês estão postos. Mas como que você trabalha os clichês? Aí é que faz a diferença, né? Você trazer novidades aí para esse entorno desse clichê. Então, você já tem um romance, a gente meio que já espera, vai ter uma briga, vai ter um desencontro, e depois a galera vai se misturar aí, né? Vai se misturar e tal. Mas é nesse antes aí, até nesse misturar aí, que você tem que tentar imprimir a sua marca pessoal. Seja nos seus diálogos matadores, né? Seja aí na forma como você ambienta esses personagens. Enfim, é aquele negócio, sabe? Os clichês, esses lugares comuns, não tem muito como fugir, mas a gente tem que dar uma roupagem nova para essas questões. Vou dar um exemplo aqui. Igual o meu caso, eu tinha que contar um hot lá, um momento lá mais quente. Então eu pensei, que momento que pode ser quente aí e tal. Então vamos pensar então na despedida de solteiro. Olha que momento maravilhoso, que os bichos pegam, né? Pega fogo. Então, assim, é um lugar comum? Mas assim, você tem que ir lá ler para você ver como é que eu fiz para ser o ponto mais suspirante lá, que o pessoal mais falou bem dele lá no BBB. Então, assim, Xandão, a gente tem que ler muito, sabe? E tem que escrever muito. Por quê? Para você ser escritor, você não basta ter ideia aqui. Na hora de você passar para o papel, nem sempre a mão te obedece, entendeu? Então, você tem que voltar a ler, estudar e reescrever, escrever de novo e tal. Elaine também, beijos, Elaine. Linda demais, ó, diz que adorou que os quilômetros estão te contando. É isso aí, o livro da nossa querida Ilma Pereira. Cara, a vida é cheia de clichês, então você já fica difícil por aí, né? A vida é cheia de clichê, é o clichê do corno, é o clichê do cara que ficou desempregado, é o cara, briga entre irmãos, você voltar pro ex ou pra ex, é cheio de clichês, não adianta você não querer reproduzir isso no livro, fica difícil. Agora, como ela bem falou aí, você tem que prestar atenção no homenagear e imitar e plagiar. Então são coisas bem diferentes. Eu tenho um amigo que assim que ele soube que eu era escritor, ele me deu um texto para eu ler. Pô, vê aí, cara, tô escrevendo uma coisa legal aqui. Quando eu li assim, cara, com 10 linhas, eu falei assim, meu irmão, isso aqui é Ariano Suassuna, pô. Tu tá plagiando, pô, calma aí. Tu lê muito ele, com certeza, pelo que tu escreveu aqui, tu lê muito ele. Ele é mesmo? Acho que eu fosse um pouquinho abaixo. Tá parecendo que foi ele que escreveu isso aqui, pô. Tem que ser você, tem que ter tua marca. Eu tenho que ver aqui que você respira o mesmo ar que ele, você bebeu da mesma fonte que ele, mas que você não é ele. Senão fica difícil, né? Então isso aí tem a marca do plágio. Olha, eu tô com pouco tempo aqui, mas eu quero que você pergunte... eu quero que você me responda uma parada aqui que eu vi muito interessante lá no seu perfil, você mandou para mim também, que galera, toda vez que eu capto uma pessoa, faço convite para ela, eu peço as credenciais. Aí a Ilma mandou a credencial dela, que se eu falasse só a credencial dela, dava 1 hora. Mulher trabalhadora, batalhadora, vencedora, tem uma carreira incrível como professora. Mas eu quero saber uma coisa que você falou aqui para mim, é muito interessante. Eu queria que você falasse do seu curso de preparação para a redação do Enem, gratuito para escolas da rede pública. Então, foi durante a pandemia. Eu tenho uma irmã, que é a Patrícia, né, que está até aí na live, e ela é professora, né? Eu já aposentei, né, como professora, mas a Patrícia ainda está atuando. E aí, a pandemia, ela arrebentou com a escola pública, sabe? Foi um horror, estava em casa das autoridades. E a Patrícia, muito preocupada com os alunos dela, que iam fazer o Enem, e a gente percebendo que o abismo entre a escola pública e a escola particular, né, que a escola particular não se organizou e tal, e os nossos alunos, os alunos da escola pública lá, coitados, tentando pegar o final lá no meio do mato, lá no meio do pasto, porque tem muito aluno de escola rural, né, aluno que não tem nem televisão em casa, virar internet, celular. E aí, aí a Patrícia falou, Ilma, vamos fazer um cursinho de redação para ajudar essa galera? Falei, vamos embora, vamos fazer. E aí a gente fez, Xandão, no ano de 2020, chamamos e tal, os meninos na internet entraram e a gente pôde ajudar
bastante meninos. No ano de 2020, nós tivemos a ajuda de mais 3 colegas. E em 2021, fomos só eu e a Patrícia, a gente também chamou, convidamos lá os meninos, e aí até aluno de escola particular que quis entrar, entrou, e a gente fez vários encontros, pudemos ajudar esses meninos, assim, você vê o progresso a olhos vistos, sabe? Menino que entrou tirando 600, passou a tirar 800, né? Que entrou tirando 560, conseguiu tirar 700 e tal, que a ideia é exatamente essa, tentar levar esses meninos no mais alto patamar de nota que eles conseguissem, né? Porque a gente sabe da dificuldade deles, tanto em relação aos estudos, a questão de acesso à internet, a questão de leitura, muitos já são trabalhadores, tem que negócio de trabalho de dia, estudar noite. E em 2022 também a gente teve uma turminha bacana e nós estamos esperando agora o resultado. Graças a Deus, todos que fizeram com a gente tiraram notas bem bacanas, alguns até acima de 900, né? Teve 940 que a gente vibrou. E nós estamos esperando esse ano que alguém tire 1.000 aí para coroar a nossa alegria. Vai coroar, cara, tenho certeza. Eu agradeço por essas crianças, por esses jovens aí, por você e a tua irmã doarem o tempo de vocês, a expertise de vocês para ensinar o caminho certo para esses meninos e essas meninas para atingir uma nota alta no Enem e poder galgar, né, subir patamares na sua vida, conseguir a vaga, tá tão sonhada a vaga na faculdade, passar na prova do Enem. Que bacana esse trabalho de vocês, por isso que eu fiz questão de falar disso aqui no final, porque era preciso mostrar para essa galera que você, além de ser uma escritora talentosa, que passou por esse reality aí, teve que escrever suspense, ficção, hot, thriller, e teve que mostrar, picotar tudo, jogar na panela, cozinhar e saiu, foi vencedora, muito bacana, e está concorrendo ao Kindle esse ano, que para mim você vai ganhar por tudo que você apresentou aí. Eu tinha que falar desse trabalho que você faz também. Eu, infelizmente, tenho que terminar essa live maravilhosa com essa pessoa simpaticíssima, esse sorriso aqui que tomou a tela toda e que eu adoro convidado igual a ela, que fala pra caramba, adoro, mas eu tenho que terminar. Eu tenho apenas 1 minuto e meio, então eu gostaria, Ilma, que você deixasse suas considerações finais. Ô, Xandão, primeiro te agradecer, você também é simpaticíssimo, adorei. Vou espalhar para todo mundo que quiser ser entrevistado pelo Xandão. Xandão, gente fina, né? Para que façam isso. Eu queria agradecer a quem entrou, gente. Nossa, eu tô feliz demais com a presença de vocês. A gente sempre vai fazer uma live, você fala, ai meu Deus, você chamou eu e o entrevistador, pelo amor de Deus, pessoal, entra lá. Então, beijo para vocês todos que entraram. Muito obrigada mesmo. E dizer a vocês o seguinte, gente, que é isso, é ler muito e escrever, é maravilhoso. E quem puder e quiser, gente, vai lá na internet. Tá? Tem lá o que os quilômetros te contaram, tem todos os meus livros estão lá, se quiserem conhecer um pouco mais sobre a minha escrita, por favor, dê uma passadinha lá, né? Tem lá na Amazon, então dá para conhecer um pouco, ou se quiser me manda um direct, que eu mando pelo correio com dedicatória, os livros físicos, né? Só esse aqui que eu ainda não tenho físico, porque por enquanto ele é só o e-book, né? E eu gostei muito, Xandão, achei ótimo, assim, você é um ótimo entrevistador, fiquei muito à vontade, então eu gostei demais. Obrigado, muito obrigado mesmo, Ilma, eu tive o prazer e a felicidade de estar conversando com Ilma Pereira, escritora talentosíssima, ela que trabalha também ajudando jovens de escolas públicas a passarem na prova do Enem, fazer uma redação bacana, ela é a irmã dela. Muito obrigado, Ilma, pela participação, galera. Obrigado a todos vocês que invadiram aqui para prestigiar a nossa Ilma. Para seguir o podcast Incomodando, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube e no TikTok. Vai lá, essa live assim que acabar vai ficar salva, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Muito obrigado, Ilma, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Boa noite. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada.